A gente recebe uma convidada. O assunto, a mobilização pela volta às aulas, está provocando uma grande discussão sobre o impacto dessa medida em meio a uma pandemia. Mas além das questões todas sanitárias e educacionais em geral, é preciso discutir também a necessidade de atenção especial sobre os aspectos emocionais, tanto de professores quanto alunos, claro. Sobre essa questão, então, gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan a consultora educacional e psicóloga Carla Jarlich. Olá, Carla, bom dia. Não me ouve? Carla está fazendo um sinalzinho de que não me ouve. Vamos então corrigir essa nossa ligação e voltar a conversar. Esse assunto é bastante importante, interessa a muita gente, a familiares, a educadores, aos estudantes principalmente. A gente vai procurar entender então um pouquinho melhor esse lado emocional todo da história. Pronto, ligação então restabelecida. Carla, bom dia, obrigada por nos atender. Bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Ah, legal, imagina, o bate-papo parece que vai ser muito interessante para muita gente, né, de interesse. Vamos começar falando, então, quais os perfis dos estudantes que os educadores devem receber agora na volta às aulas presenciais? Ansiosos, angustiados, preocupados, de que forma a pandemia e a quarentena, especialmente, devem ter impactado crianças e jovens, a princípio falando? Bom, eu acho que para a gente começar a conversar é importante a gente pensar que ainda estamos vivendo um momento de pandemia, né? Queremos todos muito voltar às nossas atividades normais, à nossa vida como ela era antes, e junto com todo mundo estão crianças, adolescentes, jovens, os adultos, todos passaram de maneiras diferentes por essa pandemia, né? Recolhidos em suas casas, cada um com as suas bagagens, né, de vida, puderam vivenciar esse momento de formas diferentes, mas é claro, é uma situação frágil, uma situação incerta, e isso provoca em adultos, em crianças, em jovens, ansiedade, muitas vezes angústia, muitas vezes bate uma tristeza, algumas dessas pessoas ou muitas, infelizmente, viveram perdas de entes queridos, né? E de pessoas próximas, e também souberam de todas as perdas de outras pessoas. Então, não tem como a gente pensar num retorno às aulas sem ter essa consciência de que a gente vai receber, sim, crianças e adultos e adolescentes muito ansiosos e querendo voltar ativa, esperançosos, mas ao mesmo tempo a gente também vai receber e vai precisar lidar com as dores de cada um deles, né? E a gente, como escola, precisa se preparar para isso também. Sim, e eu pergunto para você meio o perfil dos estudantes, mas é difícil generalizar, né? É uma coisa bem individual, porque a gente não sabe o que cada um deles viveu nesse período mesmo em casa. Como você citou, alguém pode ter perdido um ente querido ou até ter sido difícil a convivência familiar num ambiente não confortável, sem acesso a muita informação, diversão ou ao ensino online. São muito individuais esses casos, né? Os professores, então, os educadores, podem e devem se preparar para lidar também com esse lado emocional todo dos alunos, que podem acabar na sala de aula, no retorno à escola, demonstrando de formas muito variadas esse sofrimento que eles passaram durante esse período calados ali, sem poder interagir com os colegas e os educadores, além de todas as outras providências que os educadores já têm que tomar, que não são poucas, né, com relação à higiene, ao estudo mesmo. De que forma você acha que esses professores podem se preparar? Bom, os professores, na verdade, assim, eu acho que os professores vão precisar cuidar dos seus alunos, obviamente, mas os professores, também vão precisar de acolhimento por parte dos gestores e dos coordenadores. Então, eu só consigo acreditar num retorno saudável ou um retorno minimamente tranquilo se todos estiverem entendendo a situação, tanto de quem está chegando, que são as crianças, professores, e quanto os que precisam receber essas pessoas todas. Então,
os professores, eles vão precisar ter mais consciência do que nunca da diversidade da sua sala de aula. Isso já acontece normalmente, mas agora a gente precisa conviver e lidar com outras diversidades também, que são as questões emocionais provocadas, né, ou de certa forma, com as questões emocionais que foram vividas por esse recorte da nossa vida, que foi um momento de pandemia. Então, eu costumo dizer que eles vão precisar estar atentos, mais do que nunca, ao clima de sala de aula, né? Aquela sala de aula muito quieta ou aquela sala de aula extremamente alvoroçada podem ser indicativos de que alguma coisa ali ele precisa cuidar, precisa ir no detalhe, precisa chamar para conversar. As famílias também vão precisar ser mais do que nunca parceiras da escola, né? Compartilhando não só as suas expectativas, mas as suas dúvidas, as suas angústias também. Esse diálogo vai precisar ser mais transparente ainda, mais aberto, e os professores, os coordenadores, os gestores vão precisar ter uma escuta cada vez mais ativa, né? E quando eu falo de escuta ativa, é poder realmente ouvir os seus alunos e também os seus professores e as famílias de uma forma, como eu posso dizer, sem julgamentos, né? Legitimando os sentimentos, as sensações, as preocupações e podendo pensar juntos em soluções para as questões que forem surgindo ali no dia a dia de sala de aula. Então, essa parceria é, mais do que nunca, um grande segredo, e que, na verdade, não é segredo nenhum, né? Mas é o grande trunfo da escola. É promover essa parceria entre os diferentes atores do espaço escolar. Sim, agora também muito bem levantado toda essa parte com relação aos educadores também, porque eles são professores, mas não são exatamente profissionais da psicologia, não tem essa formação no estudo, né, do comportamento da mente humana. Será que seria interessante que as escolas pensassem em criar um departamento especial com psicólogos à disposição para atender não só as crianças, aos estudantes, aos jovens, mas também aos educadores que não estiverem sabendo muito bem como avançar em uma ou outra determinada situação, porque os professores também devem estar muito ansiosos e preocupados com esse retorno e com toda a carga de expectativa de que eles saibam lidar com os alunos, de que eles consigam colocar o ensino no passo desse recorte de tempo que você comentou. Na prática, como será possível fazer isso nas escolas? Existem escolas menores e escolas muito grandes também, não? Sim, eu acho que essa equipe de gestão, ela normalmente é constituída pelo diretor de escola, pelos coordenadores dos diferentes segmentos e também tem um profissional que está mais voltado para essas questões socioafetivas, né? E esse profissional, eu acho que nesse retorno vai ser um dos profissionais mais exigidos também, porque ele vai precisar estar atento não só ao corpo discente, como ao corpo docente, né? Ele também vai ser aquele profissional que vai ajudar a promover esse diálogo, promover esse entendimento entre as diferentes partes, poder observar esse professor com mais cuidado, abrindo um espaço para o diálogo, para a fala, mais uma vez, sem julgamentos e muito mais proativa, né? Com a intenção de buscar soluções para as questões que forem surgindo no dia a dia. E eu acredito que não serão poucas as questões, né? Portanto, essa parceria honesta e transparente entre todos vai ser realmente o grande trunfo. Promover espaços de diálogos, fóruns de discussão, de debate, onde todos estejam ali com a intenção de buscar soluções para as questões, eu acho que realmente são extremamente necessários. Fora isso, o olhar mais cuidadoso para esse professor em sala de aula, que pode se dar através de uma observação de turma, uma observação no recreio, e, mais uma vez, uma observação no sentido de parceria, né?
não no sentido de fiscalização, muito pelo contrário, porque os professores, se tem uma coisa que os professores não precisam nesse momento, é de fiscalização, né? E eles precisam muito mais do apoio, do suporte técnico, desse acompanhamento no dia a dia das suas salas de aula, dessa troca com os seus coordenadores, com esse profissional que pode ser um psicólogo, orientador educacional. Então, é essa troca, essa parceria que são extremamente preciosas nesse momento. Sim, e Carla, quando você fala em parceria, parece que tira um pouco essa pressão realmente do fiscalizar e da outra parte em responder certinho, porque a gente está falando de seres humanos, né? A escola são pessoas mesmo, e talvez palavras como paciência e calma sejam muito importantes agora, porque, por exemplo, os alunos, a gente acompanhava problemas agora de uma universidade de São Paulo, em Morumbi, dizendo que é solidária ao momento, mas que não pode dar desconto em nenhum momento da mensalidade, porque as aulas online não terminaram, eles não demitiram funcionários, mas tem a parte dos familiares que tiveram salário reduzido, os responsáveis pelos pagamentos, ou que foram demitidos. Então, teria que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso em um caso ou outro, porque isso vai ficando em cima da criança, que faz esse meio campo também entre, às vezes, a comunicação da escola e dos pais. Imagina, problema financeiro, querer não decepcionar os pais, as crianças têm isso. Como vai funcionar o ensino novo? Se vai ou não passar de ano? Alguns, se vão ou não prestar o Enem? Como aliviar um pouco essa pressão por voltar tudo logo ao estado da normalidade? Pois é, eu acho que esse ponto que você tocou, Adriana, é extremamente importante, porque se a gente parar para pensar que o trunfo está na parceria, isso quer dizer que está em todas as parcerias, né? Eu acho que a escola, as universidades vão precisar ouvir, sim, as famílias que estão com algum problema financeiro para arcar com a sua responsabilidade da mensalidade e vão precisar acolher da melhor maneira que puderem, fazendo realmente um esforço nesse acolhimento, porque a gente está vivendo um momento muito singular, muito atípico, de muitas dificuldades, e isso é para todo mundo. Probleminha na nossa ligação, será que eu resgato essa conversa? Estou conversando com a Carla Jarlich, que é consultora educacional e psicóloga, sobre o retorno das aulas presenciais, agora já programado para esse ano em todo o Brasil, aqui em São Paulo, e a expectativa do lado emocional, né, dos educadores e também, claro, dos alunos e seus familiares, todos envolvidos nesse novo mundo, nesse novo formato educacional que eles devem encontrar agora nesse retorno. Vamos ver se eu consigo já, pelo menos, dar um tchau, encerrar a entrevista com a Carla Jarlich. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui para a gente, falando sobre o Vitor Brown, traz essa reportagem para nós. Começam hoje as inscrições de voluntários para a última fase de testes da vacina chinesa contra a Covid-19. Vai lá, Brown, conta para a gente quais as novidades. Os voluntários que querem participar dos testes da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, podem se inscrever a partir desta segunda-feira. Apenas profissionais de saúde podem se candidatar. Eles não podem ter sido infectados pelo coronavírus, não devem participar de outros estudos e mulheres não podem estar grávidas nem planejar gravidez por 3 meses. Ao todo, serão selecionados 9.000 participantes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal, que vão começar a receber a medicação a partir da segunda-feira da semana que vem, dia 20. Essa é a última etapa dos testes, a chamada fase 3. O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Mendes, diz que agora várias perguntas sobre a vacina deverão ser respondidas pelos pesquisadores. Ela realmente é capaz de prevenir a infecção? Se ela é capaz de prevenir a infecção, por quanto tempo essa infecção vai ser prevenida? Vai ser necessária mais de uma dose? O Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina e a capacidade de produção será de até 100 milhões de doses. Se os testes forem bem-sucedidos, o Instituto Butantan vai receber da Sinovac, até o fim do ano, 60 milhões de doses para a distribuição.
O infectologista Esper Calas, que coordena no Brasil o ensaio da fase 3 com a Coronavac, diz que a parceria vai facilitar a distribuição da medicação. E é importante para o Brasil, que infelizmente está sendo colocado como o local principal de testes de fase 3 pela situação epidêmica, consiga com isso fazer uma boa negociação com todos os indivíduos que estão envolvidos no desenvolvimento das vacinas para, caso provadas uma ou mais serem eficazes, estarem disponíveis para a população brasileira. A chinesa Coronavac é uma das 3 vacinas contra a Covid-19 do mundo a chegar à fase final de testes. As outras são a da AstraZeneca, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford e que já está sendo testada no Brasil, e a da Sinopharm. Ótimo, olho na vacina, torcida para que ela dê certo realmente. 11h49 agora, 10 minutinhos para o meio-dia, consegui refazer nossa ligação com a psicóloga consultora educacional Carla Jarlich, que falava para a gente, Carla, sobre tentar tirar essa pressão agora no retorno às aulas presenciais de educadores, familiares e alunos, não pela expectativa toda de voltar rápido ao novo normal. Exatamente. Acho que mais do que nunca, por questões de saúde, sejam elas a saúde física, a saúde emocional, a gente precisa realmente ser cuidadoso, a gente precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade para que esse retorno presencial ele possa se dar da forma mais acolhedora possível, né? Mais afetuosa possível e principalmente mais segura, né? Então, não adianta a gente agora querer correr com as coisas, a gente está no momento de se preparar para esse retorno. E a gente, para se preparar, precisa acionar a escola como um todo, precisa acionar os alunos, precisa acionar as famílias, né? Ver toda essa parte organizacional como vai ficar, estrutural, pensar nas questões afetivas, né? Socioafetivas, resgatar esses relacionamentos todos. Não vai dar para a gente voltar à escola como se fosse do ponto onde a gente parou antes. Não vai dar para a gente fingir que foi para um feriado prolongado, porque não foi isso que aconteceu, né? Foi um recorte, foi um momento drástico, e ainda estamos finalizando esse momento para que possamos finalmente voltar à escola, repensar esse ano letivo. Eu ouço muito as pessoas falarem de que o ano está perdido, e eu realmente não acredito nisso. Eu acho que o ano não está nada perdido. Eu acho que mesmo com todas as dificuldades, desafios que foram enfrentados e ainda estão sendo enfrentados pelas crianças, pelas suas famílias, por todo mundo, né? Apesar disso tudo, a gente aprendeu algumas coisas, pelo menos, ou a gente precisa ter aprendido algumas coisas, e entre essas coisas aqui eu destaco com muitos grifos a coletividade. E a escola é o espaço do coletivo, na sua essência, né? A escola não pode se furtar disso, e a gente precisa realmente ter entendido a necessidade de flexibilizar mais, a necessidade de dialogar mais, de ouvir o outro ativamente, sem julgamentos, e poder finalmente pensar em soluções coletivas, em soluções que atendam às demandas da melhor maneira possível, né? E para isso a gente precisa realmente de parceria, de diálogo e principalmente de se preparar para esse retorno. Verdade, claro. E Carla, também você falou agora um pouquinho sobre entender que não foi um feriadinho, que realmente muitas coisas vão ser diferentes daqui para frente. Talvez pensar que esse diferente pode não ser ruim, pode até ser bacana, ter muitas novidades interessantes, tentar olhar um pouco com um lado mais positivo essas mudanças todas, porque as mudanças já assustam por si só, ainda mais, né, tendo esse motivo difícil realmente que o mundo inteiro enfrentou. E queria também, se você pudesse comentar, a gente falou bastante de alunos e de professores, os pais agora, ou responsáveis, né, nem sempre é pai e mãe, os responsáveis pela criança agora nesse retorno, observar como estão os seus filhos, ou o estudante, o aluno, o que perguntar, o que ele está achando da escola agora nesse retorno, quem sabe, se for o caso, numa última situação, mudar de escola, entender que essas situações todas têm solução, não? Sim.
Acho que, começando de trás para frente, né, Adriana, Tá. o papel agora dos responsáveis é também muito importante, né? São eles também que vão estar com essas crianças, esses adolescentes em casa, foram eles que estavam com essas crianças e adolescentes em casa e podem compartilhar com a escola suas dúvidas, suas inseguranças, as suas observações. Poder atualizar a escola a respeito dos seus alunos é extremamente importante para que a escola possa trabalhar da melhor maneira possível e possa fazer uma parceria boa com as famílias e dentro das suas necessidades também. É claro que muitas vezes a escola não consegue atender integralmente todas as demandas, porque, como eu disse, a escola é o lugar do coletivo, né? Mas a parceria da família, mais uma vez, eu uso muito essa palavra porque ela é extremamente importante. A parceria da família, nessa partilha das informações, das observações, dos sentimentos, é extremamente importante. E o olhar da escola para esse aluno, seja ele criança, adolescente, é extremamente importante também, chamá-los para conversa, chamá-los para que possam se abrir um pouco mais em relação às suas inseguranças, às suas questões, sejam elas afetivas, sejam elas pedagógicas, porque pode haver aí um descompasso mesmo, né, de tanto tempo em casa, agora retomar uma rotina presencial. São muitos ajustes a serem feitos. Então, mais do que nunca, o diálogo e a observação atenta dos familiares, do corpo docente e também do próprio aluno em relação à escola é extremamente importante para esse novo ano, porque é isso que a gente vai precisar ter em mente. Quando voltar à escola, é um novo ano. São outras expectativas, é um outro planejamento, é um outro ajuste de programa curricular. E como você disse no início, talvez a gente perceba alguns ganhos em relação a essa mexida curricular, por exemplo, né? Então, talvez a gente tenha entendido que algumas práticas que eram usadas anteriormente já não fazem mais sentido agora. Agora, talvez a gente possa se utilizar de outras estratégias de ensino mais próprias, mais dinâmicas, mais criativas, né? Possa trabalhar mais com pesquisa, possa trabalhar mais em conjunto. Enfim, são muitos aspectos que os professores precisam repensar, e a escola também. E eu acho que os alunos eles têm uma enorme contribuição a fazer, e a gente precisa começar a ouvir também os alunos. Sim, com certeza. E entender que eles estão fazendo parte aí da história, né? De que esse momento vai ficar para sempre na história, que eles estão vivendo na prática, e que não foi uma exclusividade, nada de acontecer com eles especificamente, foi no mundo todo, e que agora todo mundo vai se readaptar, cada um no seu setor, e se Deus quiser, também vamos superar, né, com todas as condições, esse momento, tendo a saúde, se protegendo para poder seguir, né, a gente pode conseguir superar com essa ajuda, né, um do outro, do coletivo, da parceria, e de psicólogos, né, terapeutas, que com certeza as escolas, quem sabe, não podem ter um pouco mais de ligação com esse setor educacional também psicológico, conversas em grupo, trabalhos que façam superar esse todo momento. Acho que a palavra superação também pode estar bem ligada. E para encerrar, Carla, se você quiser dizer, eu te bombardeei com 2 perguntas longas da última vez. A primeira, que acabou passando do de trás para frente, era sobre esse olhar positivo, quem sabe, para tudo o que está acontecendo agora nesse retorno aí para todos. Estamos falando, e não só alunos, educadores e familiares, mas também todos nós mesmos, tentarmos ter um olhar positivo agora no retorno às atividades todas. Sim, como eu comentei, a gente não pode entrar na cilada que é pensar em ano perdido. Né? Pois é. Não foi um ano perdido, isso é uma cilada. Houve muitos aprendizados, acho que o principal deles, como eu disse, foi essa questão desse nosso olhar para o coletivo, de que é extremamente importante para a gente se entender como sociedade, a gente poder se pensar coletivamente, e eu acho que, de alguma forma,
essa situação de pandemia nos colocou luz nesse tema, né? Acho que outra questão importante, aí mais voltada à escola, que também essa mudança do ensino presencial para o ensino online colocou luz numa questão que eu julgo muito, muito relevante, que é uma mudança de sala de aula, né? Uma mudança radical no ensino, não é? E aí eu não estou falando só da tecnologia, não. Eu estou falando desse movimento do professor que precisou fazer, né, nessa questão da pandemia. Ele foi pego de surpresa como todos, precisou se reinventar, precisou fazer da sua sala de aula de uma outra forma, de uma forma mais dinâmica, de uma forma em que ele é protagonista da sua sala de aula, em que o aluno também é protagonista da sala de aula, e o aprendizado se dá ali, né? Em relação ao aluno, em relação aos seus interesses. Então, eu acho que se houve também um ganho dentro dessa nova dinâmica de sala de aula, eu acho que o ganho foi esse. Professor, como transmissor de conhecimento, a gente já avançou nesse aspecto, né? Porque a gente precisou de um outro professor em que fosse mais dinamizador da sala de aula, em que ele pudesse partilhar mais as atividades com seus alunos, buscar os interesses dos alunos para mantê-los engajados numa aula online. Isso não é fácil, né? Mas houve essa mudança. Pode ter sido em diferentes proporções, dependendo do professor e dependendo da escola, etc. Mas houve essa mudança, e eu acho que essa é uma mudança muito importante dentro de todo um aspecto educacional do nosso país. A gente precisa avançar nesse tipo de entendimento sobre aprendizagem. Sim. Muito legal, muito bacana, viu? Animador. E também eu encerro aqui dizendo que a gente tem acompanhado que cada vez mais as pessoas nesse momento estão sentindo depressão, esses problemas todos de angústias psicológicas, que procurar um auxílio psicológico não é vergonha, não é problema, não é doença, é muito saudável, é muito bom, né? E pode ajudar a seguir aí a vida de uma forma mais fácil, mais simples, mais feliz. Eu agradeço profundamente a sua participação. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com a consultora educacional e psicóloga Carla Jarlich. Já fica convidada para voltar aqui outras vezes bater papo com a gente. Obrigada por todos os esclarecimentos, Carla. Boa segunda-feira e semana para você. Obrigada, tudo de bom para vocês também. Tudo de bom também.